E aí, galera, bom dia, tudo bem? Bom, nós estamos aqui para gravar mais uma aula para vocês. A aula de hoje nós vamos estar falando sobre a família da percussão e especificamente falando sobre o drum corps, que aí o professor Tiago, que é professor da escola Floriza, Faustino Pinto, e também da escola da escola Mário Portes, ele tem um trabalho bem interessante com esse tipo de formação. Ele tem bastante experiência, então nós vamos falar é, desse trabalho que ele desenvolve e mostrar os diferentes grupos que podem ser formados, verdadeiras orquestras só de percussão. E a gente vai estar discutindo sobre isso, sobre os instrumentos e coisa e tal. Tá? Então, primeiramente, seja bem-vindo aí, professor Tiago. E eu gostaria que você começasse falando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua formação musical. Então, bom dia para todos. Eu comecei tocando aqui em Mogi mesmo, comecei tocando em bandas e fanfarras, acho que bastante professor também começou a tocar em bandas e fanfarras. E depois eu fui estudar lá em Jundiapeba, onde eu dou aula hoje, lá na escola Mário Portes, e lá eu comecei a percussão mais profundamente, esse tipo de percussão rudimentar, percussão marcial, que é percussão de marcha, né, que a gente chama. E aí lá eu estudei bastante tempo esse tipo de percussão. A gente tinha um grupo que era voltado só para isso. Então eu comecei tocando lá em 2008 até o final da banda. É, tocou bastante tempo lá então com o professor Felipe. E aí de lá eu também comecei a estudar em São Mesp, fui estudar na escola municipal também, estudei na MESP, estudei na escola municipal também. Também estudei na escola municipal, na escola lá na escola na Tom Jobim, na EMESP, com o professor José Carlos, que na época era o chefe de naipe da banda sinfônica do estado. Então todos esses professores, todos esses lugares que eu estudei acabaram agregando na técnica e no jeito de tocar hoje. Então eu acabo puxando um pouco de cada, né? Como a gente sabe, a família da percussão é muito grande, tem muitos estilos de música, então a gente acaba mesclando um pouco de cada para fazer a nossa própria identidade, né? A minha identidade musical hoje, eu falo que tem muita inspiração de tudo que eu já toquei, de tudo que eu já vi, de todos os professores que eu já tive aula. Cada um eu peguei um pouquinho, cada um eu fui juntando. Hoje, meu estilo musical, a minha identidade musical é baseada em tudo isso. E nessa parte tipo, a gente pode agregar para tocar na nossa realidade hoje e bastante coisa que a gente não precisa. Então, eu quero também falar um pouco sobre o que a gente pode realmente aproveitar desse tipo de percussão, sobre desse tipo de música, e que o que realmente, na realidade, hoje nas escolas, né, no nosso projeto, a gente pode, a gente não precisa se atentar tanto. Legal. E como é que você foi parar na percussão? Você foi por livre vontade ou foi por livre espontânea pressão? Como é que você foi parar na percussão? Quando eu comecei a tocar no Mário Portos, eu comecei a tocar antes, numa fanfarra na escola que eu estudava. Eu comecei tocando instrumentos de sopro também, comecei tocando corneta. Na época era fanfarra simples, então não tinha os instrumentos de banda, eram instrumentos de fanfarra. Então eu comecei tocando corneta, mas acabei não gostando. Aí um amigo meu tocava percussão, falou, não, vem tocar percussão. Acabei não tocando prato na época, sabe, num grupo que era reduzido, o grupo não era tão grande. Aí do prato fui aprendendo as técnicas de caixa, que é o que todo mundo começa a estudar mesmo. E aí fui criando, eu fui tendo várias referências, né? Principalmente aqui em Mogi, na época aqui em Mogi, a banda de percussão do Mário Portes era uma referência muito grande.
todo mundo que tocava percussão aqui em Mogi, nas bandas de fanfarras, queria ir tocar no Mário Cortes. E um outro amigo meu acabou indo tocar junto com o Felipe. Fui tocar lá, falei para ele que eu gostava muito da banda, falei para ele que eu tocava percussão, que queria muito tocar lá na banda. Ele acabou me ouvindo tocar, gostou, e aí eu entrei lá. Isso foi em outubro de 2008, e aí fiquei até o fim da banda, até o fim, né? Vamos dizer, o fim daquela era, daquele grupo, porque hoje em dia ainda existe uma banda de percussão na Escola Mário Cortes que é coordenado por mim e pelo maestro Agnaldo também. Ah, legal. Então vamos lá. Esse formato de banda de percussão, o nome certo é drum corps em inglês? É esse o nome mesmo? Nos Estados Unidos, eles chamam de drum corps, né? Na verdade, drum e brass corps são as bandas que só têm os instrumentos de percussão e de metais, né? O Uhum. que aqui aqui no Brasil são as bandas marciais, eles chamam. Porque lá também tem as music bands, que são as bandas musicais. Aqui no Brasil a gente chama assim, bandas musicais, que também incluem instrumentos de madeira. Só que todos os grupos que têm esse formato de marcha, de não tocar apenas parado, e sim tocar marchando, tocar andando, hoje em dia não só marchando, fazendo execuções também durante a apresentação, existe esse tipo de percussão que tem um formato diferente de uma percussão de orquestra, de uma percussão de banda sinfônica, por exemplo. O formato tradicional desse tipo de percussão são as caixas, que são os instrumentos com esteiras, né, os tambores com esteiras, bem diferentes dos tambores com esteiras que a gente tem nas orquestras e nas bandas sinfônicas, né? Na orquestra e banda sinfônica de caixa clara, que é a caixa, ela é menor, o tamanho dela é menor, também tem a esteira. A esteira é feita de ferro, né? São vários fios de ferro que compõem essa esteira. Geralmente, hoje em dia, os instrumentos, as caixas das bandas de percussão, das bandas marciais, elas são maiores, mais fundas. Em cima, nos aros, que se serve para apertar a pele, quanto mais a gente aperta, mais aguda fica a pele, e o som da caixa, naturalmente, geralmente, hoje em dia, eles usam dois aros. Usando esses dois aros, a gente usando esses dois aros, a gente tem são muito maior na pele. A pele também é muito mais grossa, né? E faz com que esse som fique muito mais agudo. Então, essa é a diferença de uma caixa de orquestra para uma caixa de banda marcial. Também usam-se os tenores, que a gente chama assim, os tambores tenores, porque geralmente são 5 tambores, todos um do lado do outro, aqui também a gente chama de quinto tom, ou quando tem 6 tambores, é o sexto tom. E esses tambores, eles realmente fazem a voz tenor, né, da banda de percussão. Eles tocam tanto alguns tambores graves quanto alguns tambores agudos. E também tem os bumbos, né? Geralmente na orquestra a gente tem um bumbo, que é o bumbo sinfônico, bem grande, e nas bandas marciais, não. Geralmente nós temos 5 bumbos, cada um com um tamanho diferente. Isso faz com que cada um tenha um som diferente. E hoje em dia, o pessoal gosta muito de escrever brincando com esses bumbos, né? Vamos dizer assim. Cada bumbo tocando uma parte e cada músico tocando uma parte acaba ficando uma melodia ali naqueles instrumentos. Então, a formação de percussão, de banda marcial, a parte da percussão, é basicamente isso. E também tem os pratos a dois, né? Geralmente se usam pratos menores, porque hoje em dia também eles fazem muitas evoluções, muitas coreografias usando os pratos, e para ficar mais fácil, para ficar mais prático, eles usam pratos menores, fazendo assim um visual muito legal na parte da percussão marcial. Então, é bem diferente a parte da percussão de orquestra marcial. A técnica que se usa no começo é parecida, mas com o desenvolver dela é bem diferente.
os instrumentos que se usam, as frases, os tipos de música, os tipos de músicas que a gente toca são bem diferentes. Então, eu sempre gosto de falar para os meus alunos de percussão marcial. É bem diferente. É bem diferente você tocar percussão marcial e percussão orquestral, por exemplo. Ah, legal. Então eu mostrei que estava mostrando aqui, não sei se você está vendo aí, mostrei algumas fotos aqui enquanto você estava falando, daquilo que você estava falando Sim. dos formatos, da percussão, tudo. Eu vou colocar aqui um vídeo aqui para já para a gente ilustrar, qual que você quer primeiro, do que você recomendou. Cavaliers, Drumline, pode ser? Pode ser ele sim. Então vamos ver isso aí que o professor acabou de falar, um exemplo. Não vamos ver o vídeo inteiro para não correr o risco de cair direitos autorais aí, mas boa. É, quais são os estilos musicais mais comuns, assim, que uma percussão marcial, um drum corps, pode ser até junto com sopros, costuma tocar? Que tipo de estilo de música vocês costumam tocar? É, eu tento sempre tocar algumas coisas que o pessoal conheça, né? Então, hoje em dia é muito música, essas músicas populares de hoje em dia, o pessoal acaba fazendo os arranjos muito rápidos. Se sai uma música hoje, amanhã já tem um arranjo para esse tipo de grupo e o pessoal acaba tocando mais isso, porque aqui no Brasil esse tipo de banda hoje em dia ela é ela é voltada muito para concursos, para campeonatos de bandas e fanfarras, né? Que tem um formato diferente do formato dos Estados Unidos, por exemplo, que é onde esses grupos são mais tradicionais, né? Mas acho que esses tipos de músicas populares que estão na rádio hoje em dia, principalmente, que o pessoal sempre costuma ouvir, eles sempre fazem esses arranjos e já tocam também nessas bandas, porque lá nos Estados Unidos eles usam muito essas bandas também para jogos de futebol americano, para jogos de basquete,
Então, no intervalo dos jogos, enquanto os times estão lá no intervalo, a banda está tocando. E enquanto a banda está tocando, tem que ter uma música que o pessoal conheça. Então, geralmente, o pessoal usa muito esse. Aqui no Brasil, na parte dos concursos, né, eu não, eu não entendo muito por que o pessoal acaba escolhendo umas músicas. É, por exemplo, o maestro pega uma música que é feita para banda sinfônica, escrita para banda sinfônica, original para banda sinfônica, e acaba adaptando para banda marcial. Ou seja, não vai ter os instrumentos de madeira para fazer as vozes que tinham nos instrumentos de madeira. Então eles têm que adaptar as vozes para instrumentos de metais, acaba não ficando igual. Já ouvi muitos compositores, por exemplo, criticando esse tipo de adaptação, porque acaba fugindo da ideia da obra dele, né? Então, aqui no Brasil é assim, o formato, por exemplo, de um concurso a banda tem que tocar uma música para poder entrar na avenida, e só que nessa parte a música não é tão importante, nessa parte o que é importante é o que a gente chama de ordem unida, que é se a banda está marchando igual, se a banda está com a mesma postura, se a banda está com as linhas todas retas, se a banda tá realmente marchando toda retinha. Isso é, é o que conta realmente quando você vai tocar, a gente chama da entrada do concurso. E na música, quando você toca para os jurados ouvirem, que é a chamada música de confronto, eles usam esse tipo de música, essas músicas para a banda sinfônica, que eles acabam adaptando e acabam não ficando com a mesma ideia do que o compositor pensou. Às vezes o compositor pensa num timbre de um instrumento de madeira para fazer aquele tal trecho, mas quem acaba fazendo é o trompete, porque não tem os instrumentos de madeira na comercial. Então, aqui no Brasil é mais ou menos assim que se escolhem os repertórios. E lá nos Estados Unidos, quando eles tocam em intervalos de jogos de futebol ou jogos de basquete, eles usam muito essas músicas populares. Mas para os campeonatos que eles fazem lá, que tem um formato diferente, eles acabam escrevendo músicas originais. Então, os próprios músicos da banda, os próprios compositores da banda, o maestro da banda, escrevem aquele arranjo específico para aquela banda. Então ele já tem a ideia de uma ideia diferente de adaptação, né? Não é uma adaptação, é realmente uma peça original para aquele grupo. Então eu acho que isso realmente é muito mais interessante. Na banda de percussão, dependendo do nível que tem a banda de percussão, a banda que eu faço hoje tem um nível, a gente tem um pouco mais de um ano de trabalho, então o nível, as crianças têm a média de idade entre 8 e 12 anos. Então, a gente tenta fazer músicas com níveis mais simples. Então, eu não vou fazer músicas muito complexas. Então, eu acabo também usando algumas músicas que são conhecidas pelo pessoal. E aí eu acabo, às vezes, escrevendo algumas coisas, às vezes eu acabo adaptando algumas coisas, que para esse tipo de grupo, que é um grupo mais iniciante, eu não vejo tanto problema, né? Eu adapto muito as melodias que estão no arranjo, eu adapto para os teclados de percussão, porque quando a gente está falando também de uma banda que é só de percussão, a gente usa também os teclados de percussão. A gente usa marimba, a gente usa o xilofone, usa o vibrafone, usa o glockenspiel, usa o campanário. Então, tendo essa parte melódica, eu consigo adaptar qualquer música também para eles. E aí eu não tento adaptar uma música que é original de banda sinfônica para esse meu grupo. Eu adapto uma música que já é escrita para a banda marcial, que já é escrita com o intuito realmente de tocar uma música conhecida, não uma música que um compositor escreveu original para a banda sinfônica. Então esse é o tipo de repertório que eu acabo escolhendo também para o meu grupo. Legal. Você falou sobre concursos, né? Sobre tem bastante concurso aqui no Brasil e fora do país. Eu queria mostrar então para a galera um concurso internacional aqui de percussão que tem mistura coreografia, mistura a parte de percussiva e também tem os metais tocando junto, né? Então eu vou colocar aqui é bem curtinho o vídeo de 2016, o Drum Corps Sea Bride. Vamos ver.
Aí tá completo, né? Tem os teclados, baliza, né? Essa parte da coreografia deles é muito diferente também da nossa coreografia aqui hoje no Brasil. É muito profissional, né? Muito bom, né? Muito legal. Você vê que eles misturam vários tipos de artes, né? Eles misturam a dança, misturam o teatro, então tem muita coisa envolvida nesses tipos de grupos. É um grupo muito grande, então dá para ver que tem profissionais trabalhando por trás de todas as coisas, todas as coreografias que eles fazem. Tem um coreógrafo, um não, tem, na verdade tem vários coreógrafos por trás disso. Aquela parte da coreografia que é o pessoal da dança ali, eles chamam de color guard. Essa color guard, realmente você vê que eles misturam dança, teatro, essas artes cênicas são muito fortes também nesse tipo de grupo. Mas isso hoje em dia, né? Isso é um pouco mais moderno. Antigamente, esse tipo de grupo, aqui no Brasil também é muito tradicional. Para fazer desfiles cívicos, por exemplo. E aí as bandas iam desfilando, aquelas paradas que eles falam. E aí que era muito usado esse tipo de banda. Hoje em dia não, na verdade, de um tempo para cá, começou a ser feito esse trabalho, essa evolução muito grande. E hoje em dia você vê que abrange muita coisa, é tudo muito bem calculado, sabe? São profissionais muito bons que estão por trás desse tipo de grupo. Eu acho muito bacana. Esse tipo de formação que é bem comum nas escolas americanas, né? E quase todo time de futebol americano, o time escolar da escola, tem uma banda que fica fazendo toda a parte de animação de público, né? Isso vai desde as crianças até o grupo profissional, né? Mas isso evoluiu tanto que acabou indo, né, para salas de concerto, né? Hoje em dia existem musicais tanto na Broadway, em Nova York, quanto aqui no Brasil também, né? Começou a vir para a Sala São Paulo, por exemplo, a Sala São Paulo começou a trazer essas bandas para cá. E eu tenho duas bandas que eu queria destacar, que é a banda Lira de Bragança e a de Tatuí, que infelizmente a de Tatuí não existe mais, mas formou grandes músicos, com o Maestro Adalto, e eles fizeram um trabalho assim maravilhoso. Trouxeram esse estilo que saiu da rua para, né, porque geralmente os desfiles são nas ruas, né, ou em estádios, né, e levaram para a sala de concerto, no mesmo lugar que toca o Zesp e toca esses grupos, né? Qual a importância disso para vocês? É, ver um grupo desse que a gente costuma tocar, e foi o que você disse, a gente costuma tocar na rua, costuma tocar a céu aberto, geralmente não é um lugar muito bom para tocar, a acústica é bem ruim, então a gente vê um grupo tendo essa representatividade, é muito legal, porque a gente entende que a gente consegue também. Então, se um grupo desses tocou num palco tão importante quanto é a Sala São Paulo, então qualquer um grupo que se esforce, que consiga chegar num nível de um grupo desse, consegue tocar num lugar desse também.
É claro que a Sala São Paulo é referência de lugares para tocar, mas existem vários outros teatros também que a gente pode pensar em fazer shows desses, né? Porque hoje em dia foi o que você disse, acabou não sendo mais uma tradição de desfile e acabou virando um show, é um espetáculo. Então, por que que esses espetáculos não podem ir para casas de concerto, para casas de shows, tendo esses grupos tocando na Sala São Paulo, abre muitas portas. Muitos outros grupos podem realmente começar a pensar em fazer projetos para isso acontecer. Não é mais impossível, né? Há 10, 20 anos atrás, poderia falar que isso é impossível, que nenhum grupo desse tipo tocaria num palco tão importante quanto esse. Hoje em dia é realidade e é muito legal. Vou mostrar um trechinho aqui da apresentação, então, da Orquestra de Metais Lira Tatuí, que eles fazem esse trabalho, esse espetáculo, né, baseado aí de origem disso que a gente estava falando anteriormente. Legal dessa banda que você vê muita criança tocando.
E o legal é que eles estão fazendo música brasileira, né? Não é só a nossa música, É, essa música mais americana, né? Essa música mais pop, né? É uma música bem brasileira, né? é, isso é legal. Eu acho muito interessante, porque muitos músicos brasileiros não fazem isso. É. E nessa área da percussão marcial, da percussão rudimentar, veio um americano, eles veio para cá, ele criou um grupo de percussão desse estilo, estilo rudimentar, só que ele ficou tão fascinado com a música brasileira, com os ritmos brasileiros, que ele incluiu tudo isso no grupo dele. Então, olha que engraçado, os próprios acabam não fazendo isso, e vem um americano, ficou tão fascinado com a música brasileira e acabou escrevendo várias músicas para o grupo. Muita base de música brasileira, muita inspiração na música brasileira. Você sabe o nome dele? O nome dele é John Gray. Tinha um grupo aqui no Brasil chamado Tchadegadá. E esse grupo ele ficou um tempão sendo referência também como um grupo de percussão. Ele fazia acampamentos com esse grupo pelo Brasil inteiro. Então, por exemplo, ele cobrava ali um valor para você ir lá e fazer esse curso com ele, porque durante esses 4, 5 dias de acampamento, você dormia lá naquele lugar e tinha curso com ele todos os dias, inclusive com os integrantes principais desse grupo, né? Ele acabou voltando para os Estados Unidos agora. Ele casou com uma brasileira que se chama Tassiane. Acabei conhecendo eles também pessoalmente. São muito gente boa os dois. E aí eles acabaram indo para os Estados Unidos de novo e agora eles estão morando lá e ele também lecionando lá e levou algumas dessas composições que ele fez aqui com música brasileira, levou para lá. E agora o pessoal lá dos Estados Unidos, a banda que ele está coordenando, toca música brasileira também. Olha que engraçado, né? Um americano veio aqui, tirou a música brasileira daqui e levou para lá. E ao invés dos brasileiros fazerem isso, né, compartilhar essa música nossa que é tão rica, acabam copiando muitas vezes esse estilo de música americano, que eu acho que para nossa realidade não é tão interessante. O mais interessante é você realmente ter a base do que eles fazem, porque realmente esse tipo de música começou lá. Só que por que não a gente colocar a música brasileira junto com isso? Por que não colocar o nosso estilo junto, mesclar tudo isso, igual o John Grant fez, por exemplo? Seria muito legal se mais pessoas fizessem isso igual ele fez. Verdade. É o que, no caso, que a banda Lira de Tatuí fazia, né? Ele misturava a música internacional com a música Isso. brasileira hoje a Lira de Bragança faz isso muito bem. Só que eu queria continuar falando Faz. desse crescimento do Drum Corps, né? Porque foi para salas de concerto e também foram para salas de teatro. Nos Estados Unidos, existem dois grandes musicais que é só feito de percussão. E aí eu queria mostrar aqui para vocês um exemplo aqui, é o Stomp, que ele é bem famoso na Broadway, e depois o Blue Man Group, que também aqui no Brasil a galera já deve ter visto nos comerciais da TIM, né? Lembra que tinha o comercial da TIM e eles apareciam, né? Eles fizeram uma parceria aqui no Brasil. Então vou mostrar primeiro o Stomp. O Stomp eles trabalham com a percussão agora utilizando todo tipo de equipamento, né? De timbres. Não é só o instrumento físico normal tradicional. Eles usam também prato, panela, o corpo. Isso que é o legal do Stomp, né?
Cara, muito louco isso, né? Legal, né? Virou uma super produção. Um baita produção. Isso aí era o comercial deles para o show deles, né? Convidando o pessoal para assistir o show deles, né? Outro grupo também que fez muito sucesso, que já veio no Brasil, inclusive. O Stomp acho que já veio no Brasil também, se não estiver enganado. Mas o Blue Man Group, eles fizeram até uma campanha de comercial com a Tim, uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos atrás, e eles são bem famosos lá. Na Broadway também tem um espetáculo só deles. Vou colocar aqui.
E aí tem mais. Se deixar, a gente fica aqui o dia todo. É isso aí. Bom, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final aí para a galera que está querendo estudar percussão. Quais são as dicas que você dá para eles, né? E como é que eles podem praticar isso em casa também? Será que eles podem pegar a panela da mãe ou do pai? Pede autorização o pai para a mãe para criar seus instrumentos também. Como é que é? Que dica você dá aí para a galera? Manda uma mensagem final aí para a galera. É, nesse período eu tô bastante, vou até mostrar aqui, eu estou usando bastante isso aqui, ó, que é um pé de estudos, tá? Ah, legal. Para quem não tem esse tipo de pé de estudo, pode tocar na panela da mãe também, se a mãe deixar, né? Se a mãe Se deixar, a hein? mãe não tiver problema, Panela velha, não vai tudo usa deixar, mais. não vai pegar sem autorização. Vai pegar a panela Tramontina Não vai pegar a panela nova da Polishop. da poluição. Polishop é mais caro, né? Então, assim, eu estou estudando bastante porque a gente sabe que esse tempo vai passar e depois que isso passar, se eu não tiver estudado todo esse tempo, se eu ficar parado, eu vou perder muito tempo, vou perder muita coisa. Então, eu estou sempre tentando deixar tudo em dia, sempre estudar bastante coisa que façam a minha técnica não se perder, né? Então, a dica que eu dou para a criançada que tem a baqueta em casa, é, um par de baquetas hoje em dia dá para se comprar bem baratinho. Se tiver esse par de baquetas em casa, tem alguns exercícios que são muito interessantes para se manter a técnica, né? Exercícios que eu faço bastante são de controle de baqueta. Então, esses exercícios de controle de baqueta são muito importantes, não só para manter a técnica em dia, mas para deixar a sua técnica muito boa e evoluir bastante. Então, é, toques simples, a gente fazendo esses toques simples, né? Sempre deixando tudo bem igualzinho, é muito bom para deixar essa técnica em dia. A gente pode misturar fazendo mais toques com cada mão, a gente faz 4 com cada mão. Esse tipo de exercício, para a gente estudar em casa, é muito bom porque o seu músculo vai aprendendo a fazer o movimento que você quer consequentemente, você vai melhorando a sua técnica durante as aulas, né? Então, se quer praticar em casa, tenha um pad desse, tenha um par de baquetas aqui, que os dois juntos não é muito difícil de você conseguir. E assim, gente, nesse período, não parem de estudar, não parem de pesquisar, não parem de trabalhar, porque a gente sabe que é muito importante a gente se manter juntos. Essa iniciativa que o Maestro Israel está fazendo é muito bacana, da gente, cada dia a gente se reunir para bater um papo, para trocar uma ideia e fazer com que vocês se interessem, né, enquanto a gente está nesse período, porque a gente sabe que se a gente deixar os jovens hoje em dia, eles não é mais esse período em casa que fica ocioso. Então é bastante legal. Hoje em dia a gente tem a internet, que é uma ferramenta incrível se a gente souber usar da maneira certa. Então pesquisem bastante coisas. Se tiver qualquer dúvida, vocês têm os contatos, mandem lá no grupo. Professor, eu estava a fim de pesquisar sobre isso, isso e isso. Eu mando coisas lá para vocês também pesquisarem, mando coisas para vocês estudarem. Quem tiver interessado, conversa com a gente lá. E, gente, não parem, é isso aí, continuem sempre em frente, porque a gente só tem a ganhar. Se a gente continuar estudando, a gente só tem a ganhar. Nada a perder. E, Maestro, obrigado por esse bate-papo, foi muito legal, muito bacana mostrar um pouco dessa minha paixão por esse tipo de música, que hoje em dia, no nosso projeto, poucos gostam, né? Mas é porque poucos vieram desse tipo de grupos, poucos tocaram nesse tipo de grupos, e nós, professores de percussão, eu, a Maria do Carmo, o Rafael Moraes, a Nathalie, a Ana Beatriz, nós esses que ainda estão no projeto, a gente tocou todos juntos nesse grupo de percussão lá do Mário Cortes.
A gente toca junto faz muito tempo, a gente compartilha dessa mesma. Então, quando a gente se reúne, a gente acaba falando disso também, a gente acaba tocando algumas coisas, lembrando do que a gente já tocou antigamente, que foi uma época muito legal da nossa vida, sempre legal relembrar. E queria que também esse tipo de percussão, esse tipo de música, esse tipo de grupo não acabe, né? Esse grupo que a gente está fazendo lá na Escola Fortes é só com alunos do projeto, então é um grupo que está crescendo pouco a pouco. A longo prazo vai se tornar um grupo bem concreto, bem experiente. E eu vou colocar também algumas coisas que a gente está fazendo lá no grupo, nosso grupo também do Floriza, para o pessoal ver que não é só o pessoal de fora que consegue fazer isso. Não só de fora do Brasil, estou falando do pessoal de fora do projeto. Nós do projeto também conseguimos fazer isso. Temos professores com experiência para fazer isso, esse tipo. Que eu vi, o maestro Leves está gostando bastante desse tipo de formação, desse tipo de grupo. Veio falar comigo pessoalmente para eu continuar a banda no Cortes e não deixar a peteca cair, deixar o parar. Isso foi bastante legal, porque a gente compartilha desse gosto, né, dessa paixão, vamos dizer assim, e se não tivesse um apoio do projeto seria ruim. Então, agradecer também o maestro Aguinaldo lá do Mário Cortes, que me dá uma maior força. E, galera, é isso aí, não parem não, continuem sempre buscando mais, sempre pesquisando mais. Eu sempre falo que percussão é muito pesquisa também. É só um adendo aqui, mas desculpa, um parênteses. É muito, muito de pesquisa, porque a gente pesquisando outros grupos, pesquisando outras vivências, sabe? A gente consegue fazer com que a nossa identidade também musical se baseie nisso. Então, galera, pesquisem muito. Na internet tem muita coisa boa, muita coisa legal. Se precisar de qualquer coisa, a gente está aí. E é isso aí. Beijos, abraços. Valeu. Legal, Thiago. Eu, inclusive, na última conversa que a gente teve, eu incentivei de você ter um grupo, né? Montar esse grupo aí, montar um espetáculo aí, porque eu acho que se vocês têm esse know-how, né, esse conhecimento, todos esses monitores que trabalham no projeto são frutos desse grupo, né? Eu acho que vocês deviam continuar e ter um grupo artístico mesmo, porque a gente é carente disso no Brasil, né? De projetos, e eu acho que não fica só na nostalgia, não. Bota esse projeto para funcionar aí, cara. Coloca esse grupo para rodar aí, que a gente vai estar prestigiando vocês aí. E eu tenho certeza que tem mercado, cara. Mercado tem. Só falta pessoas disponíveis para fazer e que tenham esse conhecimento. Não adianta colocar eu para fazer lá, que não vai dar certo. Tem que ser vocês mesmo. Tá certo. Então, essa conversa que a gente teve realmente me deu um up mesmo. Eu fiquei pensando, por que que a gente não faz? Por que que a gente não vai para frente com isso, né? E com a produção certa, com a mentoria certa, a gente com certeza pode conseguir bastante coisa com esse grupo, né? Verdade. Bom, Thiago, quero agradecer pela sua disponibilidade. Nós estamos aí trabalhando firmes aí para que o projeto volte ainda melhor do que já estava, né? Quero agradecer pelo seu trabalho, por toda a sua trajetória e ter partilhado aí com a gente um pouquinho do seu conhecimento, né? E para a galera da banda, continue nos seguindo, vão lá no site do YouTube, Sinfônica Mogi, entra lá e veja os vídeos. Tem bastante vídeo lá da orquestra, da banda, das bandas, inclusive das nossas bandas. Vão lá, assistam, curtam, se inscrevam no canal da Sinfônica, no Instagram também. Pessoal, isso aí é isso mesmo. Tem que assistir, ouvir, praticar. É assim que a gente cresce. Enquanto a gente não está com o nosso instrumento, a gente inventa instrumento. Então, a gente vai estar aí se esforçando para a gente voltar melhor, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês aí. Até a próxima aula.